Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e hoje vamos estudar para o concurso público da Prefeitura Municipal de Araguaína, no Tocantins, nos conhecimentos específicos do cargo de assistente técnico administrativo. Nesta aula, vamos começar pelo tema Noções de Administração Financeira, com foco em conceitos básicos, tesouraria, controladoria e auditoria. Esse assunto cai bastante porque o assistente administrativo lida com rotinas que envolvem orçamento, pagamentos, recebimentos, controles, documentos e prestação de contas. Mesmo quando você não trabalha diretamente no financeiro, você acaba interagindo com processos que passam por essas áreas. A administração financeira é o conjunto de práticas usadas para planejar, registrar, controlar e analisar recursos financeiros de uma organização. O objetivo é garantir que o dinheiro seja usado com responsabilidade, que existam recursos para cumprir as atividades e que haja transparência e rastreabilidade, especialmente no setor público, onde o dinheiro é público e o controle é mais rigoroso. Em provas, a banca costuma cobrar a diferença entre receita e despesa, entre custos e gastos, entre liquidez e rentabilidade, e também conceitos de controle interno e auditoria. Receita é todo o ingresso de recursos, como arrecadação, taxas, transferências e outras entradas previstas. Despesa é o gasto autorizado e executado para manter a organização funcionando, como folha de pagamento, contratos, compras e manutenção. No ambiente público, o gasto precisa ser formalizado, autorizado e comprovado. Outro conceito importante é fluxo de caixa, que é a movimentação de entradas e saídas ao longo do tempo. Uma organização pode ter receita no papel e mesmo assim ter dificuldade de pagar contas em determinado período se o fluxo de entrada não acompanha as saídas. Por isso, controle de fluxo e planejamento de desembolso são essenciais. Um termo muito usado é tesouraria. Tesouraria é a área responsável pela execução financeira do dia a dia. Ela cuida de pagamentos, recebimentos, conciliações, saldos, movimentação bancária e controle imediato de caixa. É a área que garante que as obrigações sejam pagas corretamente e no prazo e que os recebimentos sejam registrados de forma adequada. Em rotina, tesouraria lida com contas a pagar e contas a receber, com documentos de cobrança, boletos, notas fiscais, ordens de pagamento e comprovantes. Em muitas organizações, tesouraria também administra adiantamentos, reembolsos e pequenos fundos, quando existem, sempre com regras e prestação de contas. Um ponto muito cobrado é conciliação. Conciliação bancária é comparar registros internos com extratos do banco para confirmar se o que foi pago e recebido bate com o que aparece na conta. Conciliação evita fraudes, identifica lançamentos indevidos, ajuda a corrigir erros e garante confiança na informação. Em prova, conciliação é parte de controle interno e é fundamental para a transparência. Outro conceito importante ligado à tesouraria é liquidez. Liquidez é a capacidade de pagar compromissos no curto prazo, ou seja, ter disponibilidade financeira suficiente. No setor público, isso se relaciona com planejamento e execução orçamentária. Mas no nível de noções, a banca quer que você entenda que não adianta ter planejamento sem capacidade de pagamento no período correto, e que a tesouraria controla esse equilíbrio. Agora vamos para a controladoria. Controladoria é a área que integra informação financeira e gerencial para apoiar decisões e garantir controle. Diferente da tesouraria, que executa pagamentos e recebimentos, a controladoria trabalha com análise, planejamento e acompanhamento de resultados. Ela produz relatórios, indicadores, análises de variação entre o planejado e o realizado e orienta medidas corretivas. No setor público, controladoria também se conecta a compliance, integridade, controles internos e prestação de contas, além de apoiar auditorias internas e externas. A controladoria costuma organizar orçamentos e controles. Mesmo que o edital aqui não cite orçamento público detalhado, o raciocínio básico vale. Você planeja gastos e receitas, executa, compara e ajusta. Quando há desvio, a controladoria ajuda a explicar o motivo: aumento de demanda, contrato reajustado, gasto inesperado, atraso em arrecadação, falha de estimativa. Esse acompanhamento é essencial para manter a instituição funcionando sem surpresas e com responsabilidade fiscal. Outro elemento forte é o controle interno. Controle interno é o conjunto de políticas, procedimentos e rotinas que reduzem risco de erro,
fraude e desperdício. Um exemplo clássico de controle interno é segregação de funções. Quem autoriza uma despesa não deve ser a mesma pessoa que executa o pagamento e nem a mesma pessoa que confere e atesta o recebimento. Essa separação dificulta fraudes e melhora a confiabilidade. A banca cobra muito essa ideia, porque é básica em administração financeira. Outro controle interno é padronização documental. Pagamento só com nota fiscal, contrato, ateste e autorização, conforme a regra. Recebimento só com registro, e tudo com rastreabilidade. Auditoria é o processo de examinar e avaliar registros, processos e controles para verificar se estão corretos, se cumprem normas e se a informação é confiável. A auditoria pode ser interna ou externa. A auditoria interna é feita pela própria organização, como uma função contínua de avaliação e melhoria. A auditoria externa é feita por órgão independente, como tribunais de contas e auditorias contratadas, para avaliar conformidade e contas. No setor público, a auditoria externa e controle externo têm grande relevância por causa da prestação de contas e do dever de transparência. A auditoria busca evidências. Isso significa que ela não trabalha com suposições. Ela verifica documentos, registros, processos e entrevistas para concluir se houve conformidade ou não. Ela analisa se a despesa teve autorização, se o contrato existe, se o serviço foi entregue, se o pagamento foi correto, se houve pesquisa de preços, se o procedimento de compra foi adequado e se o registro contábil foi correto. Em noções, a banca costuma cobrar o objetivo da auditoria: garantir conformidade, detectar falhas, prevenir fraudes e melhorar controles. Outro tema que aparece junto é a diferença entre controladoria e auditoria. Controladoria acompanha e orienta a gestão, produz relatórios e ajuda a tomar decisão. Auditoria avalia e verifica, com foco em conformidade e confiabilidade, geralmente de forma independente em relação ao processo auditado. As duas áreas se complementam. Controladoria ajuda a evitar erros e melhorar processos. A auditoria verifica se os controles estão funcionando e aponta falhas. Em administração financeira, também entram conceitos de eficiência e economicidade. Eficiência é fazer bem com menos desperdício. Economicidade é gastar o necessário, com melhor relação custo-benefício, sem comprometer qualidade. No setor público, esses princípios são fundamentais porque o recurso é coletivo. A banca pode trazer situações como compras sem planejamento, pagamentos duplicados, contratos sem fiscalização, e perguntar qual área ou qual mecanismo evita esses problemas. Em geral, controles internos bem feitos e a auditoria reduzem riscos, e a controladoria acompanha desvios e orienta correção. Para o assistente técnico administrativo, o que mais cai em prova são rotinas e conceitos que se conectam a documentos. Você precisa reconhecer que qualquer pagamento público exige processo, documento e autorização, que conciliação é essencial, que segregação de funções é controle, que tesouraria executa, controladoria analisa e acompanha, e a auditoria verifica e valida, e que tudo isso serve para transparência, prevenção de fraude e uso responsável do dinheiro público. Fechando, pense em um fluxo simples. Primeiro, existe uma necessidade e um planejamento de gasto. Depois, existe contratação ou compra conforme regras. Depois, existe recebimento do bem ou serviço com conferência e ateste. Depois, existe liquidação e pagamento na tesouraria. Em paralelo, controladoria acompanha orçamento, indicadores e conformidade, e a auditoria verifica se as regras foram respeitadas e se há evidências. Se você entende esse fluxo, você resolve quase qualquer questão desse tema e também entende como o financeiro se conecta ao trabalho administrativo do dia a dia.